Hoje a gente vai falar sobre um filme de um diretor muito famoso, muito controverso, que trouxe diversas perguntas, algumas dessas muito interessantes, outras não tão interessantes assim, falando sobre tempo, falando sobre mortos, quem está vivo, quem está morto, que tipo de tempo a gente relaciona com a nossa vida e uma praia misteriosa. Dessa vez, a pergunta feita por esse diretor é o que a gente deve fazer quando estranhos batem à nossa porta. Batem a Porta é um dos novos filmes de Shyamalan, diretor esse que veio com filmes muito famosos e muito interessantes, como A Forma da Água, que inclusive ganhou Oscar, filmes também como O Tempo, que foi muito controverso, Vidro, Fragmentado, Corpo Fechado, ou seja, esse diretor tem uma obra vasta. E ele é muito famoso pela sua ótica um pouco atípica e o seu modo de ver as coisas de uma maneira um pouco diferenciadas. Em Batem a Porta, mais uma vez, a gente vai ter uma premissa muito interessante. Premissa essa que não é tão criativa assim, afinal, essa história veio baseada em um livro do Paul Tremblay, autor que ganhou o Bram Stoker Awards com o livro Na Escuridão da Mente, e veio com esse livro, O Chalé no Fim do Mundo, chamando certa atenção. Nessa história, a gente vai acompanhar uma família que resolve se hospedar num final de semana em um chalé bem isolado, muito coisa de americano, sem vizinho por perto e um cenário bonito que eles podem curtir entre eles. Só que em determinado momento dessa história, um cara extremamente grande se aproxima da filha desse casal, que é uma garota muito pequena, e começa a trocar um diálogo um pouco estranho, que começa com coisas ocasionais e termina com um suposto prenúncio de que aquela família, naquele final de semana, vai ter que fazer uma escolha muito difícil, escolha esta que pode salvar o mundo. Essa menina, assim como qualquer outro, entra desesperada para casa contar aos seus pais que há um estranho lá fora e quando todos estão dentro dessa cabana, um estranho bate à porta. Eis que a gente vê 4 desconhecidos que estão armados até os dentes fora daquela casa com objetivos muito desconhecidos. Vou falar para vocês que eu já li esse livro, O Chalé do Fim do Mundo. Inclusive, se você já me acompanha há algum tempo, eu tenho um canal no Facebook com o nome Cripteca e foi lá que eu escrevi a crítica desse livro que eu acabei revisitando para ver o que eu tinha achado. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, a mesma crítica que eu tenho no livro se aplicou também a esse filme, só que de uma maneira um pouco diferente. O livro em si tinha uma premissa muito interessante, assim como o filme. O começo volta muito para um lado do home invasion, essa ideia de estranhos fora da sua casa, inclusive já abordada em diversos filmes de terror e suspense. E eis que a gente chega no segundo ato desse filme, que é quando esses estranhos entram dentro da casa e a gente tem uma quebra, aonde outro gênero entra em questão, assim como no livro. Então no livro eu me senti empolgado no começo, no filme eu também me senti empolgado no começo. E quando esses estranhos adentram nessa casa, aí que as coisas começam a desandar. A crítica que eu fiz ao livro naquele período foi de que havia muitos diálogos extremamente maçantes, diálogos voltados para algo mais existencialista, alguns debates filosóficos, e isso acabava tirando todo o terror da história e tornando a história bem maçante, bem corriqueira, história essa que acabava dando voltas em si mesma. Já nesse filme, esses diálogos longos são trocados por flashbacks que tentam fazer com que nós, telespectadores, nos sintamos impactados e empatizados por essa família que é tão bonita e tão harmoniosa, onde todos se amam, afinal é um casal homossexual que adotou uma criança essa que estava completamente abandonada, no amor à primeira vista. Então tem toda essa história de apresentar esse amor para nós, para que a gente se sinta próximo desses personagens. Eu acho super válido essa abordagem do cinema, afinal a gente precisa se sentir próximo de personagens que vão correr perigo. O problema é que nessa história, esses personagens não correm perigo de fato em nenhum momento. Então a única coisa que serve essa amostragem emocional é para que a gente se sinta empático por eles de alguma forma, sinta como se nós os conhecêssemos de algum lugar, e isso acaba afetando muito o filme. Então se você assiste um filme de terror, onde os protagonistas parecem que não estão em perigo, acaba meio que a ideia do filme de terror é até aterrorizar. Aí tem a questão do suspense da história, do motivo desses caras estarem ali dentro, afinal são pessoas completamente diferentes. Tem uma enfermeira, tem uma moça que era balconista, um cara que era professor de escola, um cara que é meio outsider, que já foi preso. Então são pessoas de lugares, inclusive, muito distintos, que se uniram por um objetivo em comum que a gente não sabe de imediato.
Só que esse grande motivo é revelado logo no início do filme, então todo o mistério ele vai por água abaixo, mesmo que ele tenha alguns elementos que vão ser contados. Isso também acontece no livro, quando o mistério é contado de imediato. Aí eu vou falar para vocês que há muitas diferenças sim em relação ao livro e o filme, principalmente no final do livro, que ele para mim é um pouco mais ácido, um pouco mais áspero. Aqui esse final de filme, por mais que tenha sido uma coisa mais nihilista, assim como foi no livro, ainda assim ele meio que poupou os telespectadores. Mas mesmo assim, isso não é suficiente para nos prender até o final dessa história de maneira satisfatória. Eu, pelo menos, assisti esse filme com aquela sensação enfadonha, como se eu já tivesse visto tudo o que estava acontecendo. Realmente é uma premissa extremamente brilhante. A ideia poderia muito bem ser desenvolvida de diversas maneiras, só que aqui o Shyamalan não conseguiu aproveitar essa ideia inicial, que no livro teve diversos erros, que eu achei, pelo menos, que não conseguiu ser impactante, e tentar trazer realmente uma ótica cinematográfica, com coisas de suspense, brincando com a dualidade da ideia desse filme, tipo, será quem está certo, os mocinhos e os vilões, tentar trazer essa questão para nós, que aqui é completamente jogada fora. A gente já pressupõe quem está certo na história, logo a gente vai descobrir o que ocorreu, e logo o Shyamalan finaliza esse filme da mesma maneira que ele finalizou o Tempo. Eu gostei muito do filme Tempo, por mais que as pessoas tenham odiado, eu só odiei a parte final desse filme, que é a parte autoexplicativa, que é como se o Shyamalan dissesse: ei, eu acho que você não entendeu esse filme. Então vem cá comigo, eu vou desenhar no papel para você toda a simbologia que eu criei, e é exatamente isso que acontece nesse filme, que parece que é o diretor chamando a gente de idiota. O filme é muito simplista, não tem tanta coisa para ser explicada, mas ele vai lá e explica cena por cena num prólogo extremamente desnecessário e que se alonga demais. Então é uma cena onde os personagens entram dentro de um carro, onde eles vão vendo fotos, pedacinhos do objeto, só pra gente entender as coisas que ocorreram anteriormente. Não era necessário, poderia muito bem ser um final aberto que seria muito mais satisfatório, inclusive. Então, se você está procurando um filme para ver no cinema que vale realmente a pena, vou dizer para vocês que dessa temporada de terror, de agora pelo menos, nenhum vale a pena. Eu achei todos completamente satisfatórios. Achei Megan fraco, achei esse que eu estou falando fraco, e inclusive vou criticar mais um. Então assista Gato de Botas, que é incrível, que com toda certeza é a melhor coisa que você vai assistir, ou assista Avatar, que com toda certeza vai ser um clássico do cinema contemporâneo. Agora, esse Batem a Porta, infelizmente para mim, é mais um erro do Shyamalan, e se você está buscando ler o livro por curiosidade, vou dizer para vocês que também não é grande coisa não, então parece para mim que as duas obras acabaram se perdendo, por mais que esse diretor, assim como esse autor, tenham muitas coisas ótimas ainda a nos apresentar, inclusive o Paul Tremblay, Na Escuridão da Mente, é um livro excelente, caso vocês queiram eu traga crítica para vocês por aqui. Então finalizo a minha crítica, como sempre, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha dicas de filmes, séries, livros, escrevam aí embaixo. Caso vocês tenham ideias completamente diferentes da minha sobre esse filme, também escrevam, se sintam à vontade. Como eu sempre digo por aqui, sempre há espaço quando há educação no debate.